Voltando aqui, meninas e meninos, para fazer a segunda parte da nossa bonequinha e finalizar essa princesinha. Eu estou fazendo aqui o lacinho, fiz um lado. Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer desse lado aqui com vocês, certo? Para fazer esse lacinho eu estou usando amarelo ouro, siena natural, chocolate e branco. O que eu fiz aqui então? Eu vou preencher todinho esse lacinho com a cor amarelo ouro, tá? Desse jeitinho aqui eu fiz lá do outro lado. Preenchendo com amarelo ouro todinho o lacinho da princesa. Vou virar aqui um pouquinho mais para ficar melhor. Certinho em cima do risco, ó. Puxando, esfregando bem para entrar bem na trama do nosso tecido. Aqui também eu posso já colocar o amarelo ouro todinho. Posso preencher ele todo, eu só não posso preencher todo assim dos dois lados quando tá muito quente, porque senão a tinta seca muito rápido. Mas eu posso fazer um lado, depois fazer o outro perfeitamente, e vai ficar igual. Ó. Preenchi a parte de cima, agora eu venho aqui na parte de baixo. O meu risco tá bem visível, tá dando para eu enxergar lá embaixo perfeitamente. E assim vamos terminar essa princesinha, que ainda tem mais 3. Cada uma mais linda que a outra. Dá para você aproveitar, fazer aí a sua bonequinha para vender bastante ainda final do ano. Que o Senhor seja contigo no teu trabalho e guie tuas mãos. Coloquei o amarelo ouro, agora eu venho com o siena natural e vou preencher algumas partes aqui. Colocar uma sombra em algumas partes. Aqui, ó. Colocar uma sombrinha aqui. Puxar. Tá? Agora eu venho ainda com um pouquinho de chocolate ou marrom. E vou ainda aprofundar aqui um pouquinho. Coloquei um pouquinho de tinta, limpei o meu pincel e vou puxar. Puxa bem para tirar a marcação. Tá? Agora você vem com a cor branca. Lado contrário. Aqui, ó. Você vem com branco. E puxa, encontrando com o marrom. Ou com o caramelo, chocolate. Pode ser caramelo, pode ser marrom ou chocolate, tá? Então, ficou aqui desse jeitinho. Agora, aqui eu venho com o siena, ó. Nesse pedacinho aqui do laço, siena natural, e vou puxar. Ainda aqui na parte de baixo, ó, coloco um pouquinho da cor siena e vou puxar. Coloquei um pouquinho, limpei o meu pincel para tirar o excesso e estou puxando. Venho agora com um pouquinho do chocolate e vou dar uma aprofundada ainda aqui nesse lacinho, tá? Nessa fita. Puxo bem
Lavei o meu pincel, sequei. Agora eu venho com o branco. Coloco o branco aqui um pouquinho no meio e vou puxar uma luz aqui no meio dessa fitinha. Desse jeitinho aqui, ó. Coloquei uma luzinha, um branquinho. E tô dando uma luzinha na parte do meio desse laço. Quando secar, eu venho e reforço, tá? Porque o branco some. Então, eu posso vir aqui, ó, e reforçar essa luz, se eu quero mais luz. Desse jeitinho. Certo? Aqui na parte de cima, ó, venho com o branco. Aqui, coloco e vou puxando a luz aqui na parte de cima. Aqui também, esse pequenininho. Vou até trocar o meu pincel para fazer esse pequeno aqui, ó. Uma luzinha, reforçar a luz aqui, que eu tô achando pouco. Certo? E aqui na parte de baixo, eu venho com o siena, colocando e puxando, chocolate. Limpei o meu pincel e vou puxar. Certo? E aqui eu vou colocar um branquinho também, aqui, ó, perto do chocolate, vou colocar uma luz e vou puxar. Aí, ó, aqui já secou, certo? Se eu precisar, eu posso usar aqui um pouquinho do clareador para espalhar bem essa tinta, tá? Então, ficou desse jeitinho. Puxar um pouquinho mais aqui, tirar a marcação. Aqui eu venho com chocolate. Não, primeiro eu vou fazer, limpei o meu pincel, primeiro eu vou fazer aqui a luz e a sombra da divisória aqui do laço, ó. Chocolate. Coloquei a tinta e estou puxando para cima. Na verdade, perdão, era primeiro siena, né? Vou colocar siena, errei aqui. Coloco siena. Aí depois que eu venho com um pouquinho de chocolate para escurecer mais, para aprofundar mais. Ó, tá? Agora a parte de cima eu venho com o branco. Aqui, ó. Deposito o branco. Dei uma limpadinha no meu pincel. E vou puxar o branco para cima, a luz para cima da sombra. Aqui, ó. Quando secar, eu vejo se precisa mais. Eu venho com mais um pouquinho. Eu gosto aqui mais claro. Então, vou esperar secar e retoco. Aí, aqui eu venho com o chocolate e puxo, ó, aqui. E aqui. Vou puxar para tirar a marcação, certo?
Então, assim ficou o nosso lacinho. Depois, ó, aqui eu não gostei muito não, então eu venho com um pouquinho mais de branco, quero um pouquinho mais claro aqui. Eu venho aqui com um pouquinho mais de branco e dou uma clareada aqui na parte de cima também. Aqui, ó. Coloco um pouquinho de branco e dou uma puxada, tá? Dá uma clareadinha nesse laço. Então, ficou desse jeitinho. Essa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho, aqui ó, na parte de cima, um pouquinho de siena, somente siena aqui, tá? Pra não ficar muito escuro. Um pouquinho de siena. E ficou desse jeitinho. Depois eu vou reforçar somente a luz. Quando ele estiver seco, eu venho aqui e vou dar uma reforçada na luz. Aqui, que eu achei que sumiu. Ela seca e some. Ou você vem e retoca o lacinho. Se você, aqui também eu vou colocar um pouquinho mais de luz, aqui um pouquinho mais de luz, certo? Agora, nós vamos fazer o cabelinho dessa princesa. Fiz aqui um pedacinho do cabelo dela, esse lá aqui e esse daqui. Vou fazer o restinho com vocês, que é tudo do mesmo jeitinho. Aqui no meio eu venho com a cor palha, ó. Palha. No meio do cabelinho, onde eu quero a luz, ou palha ou branco, tá? Você pode usar. Aí eu venho com o chocolate. Aqui, ó, marcando. Coloco um pouquinho e puxo. De cima para baixo e de baixo para cima. Deixando a luz que eu quero. Como é bem pequenininho, eu posso fazer vários ao mesmo tempo. Ó, coloquei chocolate, dei uma puxadinha e deixei uma luzinha. Agora eu venho aqui no últimozinho e faço a mesma coisa. Puxo um pouquinho para cima, para baixo. Vou levar um pouquinho mais esse chocolate para o meio. E agora eu venho com terra queimada. Finalizando aqui o cabelinho dela. Coloco um pouquinho e puxo. Parte de cima também, limpei o meu pincel e vou puxar, misturar as cores, tá? Peguei mais um pouquinho, eu vou diluir um pouquinho a minha terra queimada. Vou colocar um pouquinho de soro, ó, umas gotinhas, tá muito dura, sequinha. Vou misturar aqui e ficou perfeita, do jeito que eu gosto, que eu preciso, na verdade, né? Vem aqui com um pouquinho, ó, de terra, coloco, puxo. E eu já vou finalizando aqui o cabelinho dela. Agora eu dou uma puxadinha. Posso molhar aqui um pouquinho ainda no meu clareador. Que faltou. E fica desse jeitinho.
Agora aqui eu venho com a cor palha, ó, na parte de cima, em cima do meu risco, com a cor palha. Isso aqui eu fiz do mesmo jeito desse lado. Puxo. Puxo bem, trabalho bem essa tinta. Na parte de cima do cabelinho dela, tá? Cor palha. Se você não tem palha, pode ser branco. Aí depois eu venho com chocolate, encostando no rostinho dela, no risco do rostinho dela. Eu venho com a cor chocolate. Aqui, ó. Certinho no rosto dela. Puxo, não todo em cima do palha, eu deixo aparecendo um pouquinho palha. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa. Chocolate. Puxo bem, pegar um pouquinho de clareador. Me ajudar aqui, que já secou. E agora eu venho com a cor terra. Aqui, ó. Desde aqui de cima. Colocando um pouquinho da cor terra queimada. Bem certinho, mão leve. Vai puxando. E agora, só limpei meu pincel. Vou colocar aqui um pouquinho mais de palha. Nessa parte aqui. E agora eu vou puxar. Misturar as cores. Intercalar uma cor na outra. Acertar bem aqui. Vai ficar desse jeitinho, certo? Se você quer mais claro, mais luz, aqui, ó, você pode colocar um pouquinho mais de palha e puxar, sem medo, que fica bonito. Enquanto a tinta tá molhada, nós podemos mexer tranquilamente, tá? Ó, coloquei um pouquinho mais de luz na parte de cima. E essa parte aqui é a mesma coisa. Eu venho com a cor palha aqui na parte de cima, encostando no gorrinho. Foi o que eu fiz ali do outro lado. Tá? Venho com palha, puxando bem. Coloco a tinta e vou puxando. Agora eu venho com o chocolate, encostando aqui na parte que eu já pintei. Ó, bem certinho em cima do meu risco. Limpei o meu pincel para tirar o excesso. Molhei ele no meu clareador. E vou puxar.
puxando, misturando bem as cores. Ó, misturando bem as cores, vai ficar tom sobre tom. Limpei o meu pincel e venho com terra queimada, fazendo o mesmo processo. Terra, aqui em cima, terra, ó. Se você tem dificuldade, você pode fazer primeiro o cabelinho, depois você vem e faz o gorrinho, depois você vem e faz o lacinho. Mas se você se garantir, você pode fazer assim como eu estou fazendo, que dá certo do mesmo jeito. Vou pegar aqui um pincel um pouquinho maior. Vou pegar um pouquinho ainda da cor palha e vou trazer aqui e vou dar uma clareada. Misturar bem aqui as cores. Peguei um pincel mais macio, cerdas maiores. E vou puxar. Intercalar bem as cores, tá? Desse jeitinho. Esse pedacinho aqui, ó, também é cabelo, tá? Tava observando aqui, eu vi que eu não fiz esse pedacinho aqui. Já fiz aqui desse lado. Coloquei aqui a cor palha, ó, encostando. Aí eu venho com o chocolate, mesmo processo, encosto perto do rostinho dela, puxo. E aí eu venho com o terra, encostando aqui no rostinho dela e puxando. Limpei o meu pincel para tirar o excesso e venho puxando. Cadê esse jeitinho? Muito lindinha, né? Agora, meninas, vamos fazer a blusinha dessa princesa. O cabelinho já terminamos. Então, vamos fazer aqui a blusinha dela, certo? Essa blusinha dela, meninas, ela é bem simples e bem fácil. Eu fiz ela todinha com vermelho com glitter e só fiz a sombra e aqui eu fiz com branco, tá? Então, eu vou preencher todinha essa blusinha dela com vermelho com glitter. Desse jeitinho aqui que eu estou mostrando pra vocês. Que ela fica bonita, né? Mamãe, Natal pede brilho. Então, eu acho que ela fica bem bonita com glitter. Tem umas das 4, eu vou fazer com verde, né? Pra ficar diferente. Vou fazer uma roupinha dela com verde. Nós temos 4 Mamãe Noel para pintar. Pintando uma hoje com vocês. Já vou preparar a próxima. Pintar primeiro. Depois de pintada eu venho e mostro para vocês. E pinto junto com vocês. Espero que você goste aí do meu trabalho. E deixa seu joinha aí para me ajudar. Carinhosamente eu te peço. Ó. Preenchendo com vermelho, com glitter. Essa parte aqui. A manga, né? Da blusa dela. Bem preenchido, para ficar bem bonita.
para não ter falha. E essa parte aqui toda é com vermelho. Vermelho com glitter. Depois eu só venho fazendo a sombra, a separação. Aqui. Aqui vai ter que pegar um pincel menor. Deixa eu pegar logo. Aqui, ó. Aqui. Todinha vermelho com glitter, tá? Aqui não tem problema pintar toda. E aqui depois só entra a sombra para separar. Então, desse mesmo jeitinho, eu vou preencher ela toda. E venho fazendo com vocês a separação, a sombra, tá? Só vou preencher todinha essa área aqui com vermelho. Desse jeitinho aqui que eu estou fazendo com vocês. Ó, respeitando aqui o nosso próximo risco. Aqui a mãozinha dela. E aqui a separação das folhinhas. Desse jeitinho aqui. Bastante calma e paciência, nosso trabalho fica bonito e quase perfeito, né? Perfeito não fica não, porque perfeito é só Jesus. Mas fica bem bonito, bem caprichado. Então, meninas, eu vou preencher essa parte aqui, ó. Essa parte aqui todinha com vermelho, tá? E volto com vocês. Então, eu preenchi todinha aqui a blusinha dela com vermelho com glitter. Agora eu vou fazer a sombra com terra queimada, tá? Terra queimada. Com o terra queimada, eu venho aqui, ó, e só vou fazer uma sombrinha. Coloco um pouquinho da cor terra queimada. Coloquei um pouquinho, já pego um pouquinho do vermelho com glitter e puxo desse jeitinho, ó. Pego um pouquinho aqui do vermelho com glitter e dou uma misturada nesse terra queimada e puxo desse jeitinho, ó, como que fica. Aqui a mesma coisa. Aqui eu tô enxergando o meu risco, tá? Aqui, ó, tô enxergando o meu risco. Coloquei um pouquinho de terra queimada, pego um pouquinho do vermelho com glitter e vou puxando esse terra queimada, tirando a marcação. Aí eu uso o próprio vermelho com glitter, tá? Venho aqui, pego um pouquinho mais e venho aqui, ó, nessa parte. Pego um pouquinho do vermelho com glitter. E puxo.
tira a marcação. A parte de cima, a mesma coisa. Um pouquinho. Pego o vermelho e vou puxar desse jeitinho, certo? Aqui do outro lado, aqui eu esqueci, ó. Aqui também é a manguinha dela. Então eu vou, aqui eu já fiz, tá? Já passei aqui, terra queimada e puxei com vermelho. Então vamos preencher aqui esse pedacinho, que é a manguinha da blusa dela também. Preenchendo com vermelho. Bem certinho em cima do risco. Certo? E aí eu venho com o terra queimada, um pouquinho. Coloco, limpei o meu pincel, pego o vermelho com glitter e vou puxar. Desse jeitinho aqui. É só assim a blusinha dela, ficou desse jeitinho. Aqui na manguinha, eu venho com a cor branca, a manguinha e esse babadinho aqui, tá? Todo de branco. E aprofundar com cinza. Então, eu venho aqui com a cor branca. Limpar meu pincel. Aqui, ó. Pego o branco, ó, como que seca rápido. Preenchi a manguinha, a parte aqui da manguinha dela toda com branco, tá? Toda bem preenchida. Agora eu venho com um pouquinho de cinza claro e venho aqui, ó. Pouquinho de cinza claro, deposito a tinta e dou uma puxadinha até o meio. Pode ser que ele vai aparecer e vai ficar bonito. Aqui a mesma coisa, vou preencher todinha com branco. Bem preenchido. Coloca a tinta e puxa. Fazer o outro lado aqui. Preenchi os dois lados com a cor branca. Agora eu venho com cinza. Parte de cima, ó. Deposito a tinta. Cinza. E agora eu puxo. Até a metade do babadinho dela, tá? Fica desse jeitinho. Onde vazou aqui, depois eu venho e acerto com um vermelhinho. Eu pego meu pincel alfinete e vou fazer um detalhezinho aqui ainda nesse babadinho dela aqui, ó. Encosto e puxo. Encosto e puxo. Desse jeitinho.
tinta já está secando. Desse jeitinho, certo? Agora eu vou fazer essa e essa. Vou deixar uma para fazer com vocês e vou deixar uma aqui também para fazer com vocês. Fiz aqui, meninas, as folhinhas e deixei uma para fazer com vocês com as frutinhas também, certo? Então eu vou usar aqui para fazer essa folhinha verde maçã, verde oliva e sépia e branco, um pouquinho de branco. Então eu vou preencher ela aqui, ó, todinha com verde maçã. Você pode fazer o tom de verde que você tiver na sua casa, que ela fica bonita, tá? Preenchendo ela aqui todinha com verde maçã. Pode ser com verde pinheiro, ela fica bonita também. Preencher com verde maçã. Venho aqui com verde oliva na parte de cima, ó. Parte de cima, verde oliva. E dou uma puxadinha, intercalando as cores. A parte de baixo eu venho com sépia. Limpei o meu pincel e vou puxar. Puxei. Agora eu venho com um pouquinho da cor branca. Na parte aqui de cima. E dou uma puxadinha. Coloco a tinta e já puxo. E na parte de baixo, sépia. Uma sujeirinha. E já puxo. Com o meu pincel filete, eu venho aqui retocando, ó, acertando as pontinhas, tá? Em cima eu fiz com a cor clara, verde oliva, e embaixo eu venho com sépia. Arrumando aqui as pontinhas, definindo aqui a nossa folhinha. Aqui, sépia, e puxo com sépia. Desse jeitinho, certo? Agora aqui as frutinhas. Eu vou preencher todinhas as frutinhas com vermelho fluorescente, tá? Se você não tiver vermelho fluorescente, pode ser o vermelho vivo. Bem certinho. Aqui, ó. Bem preenchida, bem certinho, puxando bem. Agora eu venho com um pouquinho de um vermelho forte.
eu vou fazer aqui, na verdade eu acho que eu fiz aqui com terra queimada. Eu aprofundei com terra queimada, tá? Igual a parte daqui da blusinha. Venho aqui, ó, onde tá o meu risco, coloco um pouquinho de terra queimada e puxo. Puxo bem, certo? Aqui é a mesma coisa, parte de baixo, terra queimada e puxo. Já secou, tá secando muito rápido, tá muito quente hoje também. Certo? A frutinha é só isso. Aí você pega o seu preto e o branco com o seu pinta-bolinha. Você vem aqui e coloca a sementinha aqui, aqui e aqui. E você vem e coloca a luzinha aqui embaixo, ó, embaixo do preto. Você dá uma batidinha com o branco. A luzinha da frutinha. Ficou assim, desse jeitinho. Olha que bonito. Agora nós vamos fazer a pulseirinha da princesa. Eu fiz aqui um lado da pulseirinha dela e vou fazer o outro lado junto com vocês, que é a mesma cor do lacinho, tá? Então, é bem simples, bem pequenininha. Eu vou preencher ela aqui, ó, amarelo, ouro, colocando a tinta e puxando. Pincel pequeno, fininho. Preenchi com amarelo ouro. Venho com um pouquinho de siena aqui na parte de baixo. Coloca um pouquinho de tinta e vai puxando. Um pouquinho mais aqui. Limpei o meu pincel, venho com um pouquinho de chocolate ou marrom, a cor que você usou. Ó. Puxa. Lavei meu pincel, sequei, agora eu venho com o branco. Parte de cima. Limpei um pouquinho meu pincel, tirei o excesso. Agora eu vou puxar. Desse jeitinho, tá? Quando secar, você reforça a luz e a sombra se desejar. Eu já preenchi aqui esse pedacinho com a cor palha e contornei com rústico. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui, vou preencher ela todinha, essa casinha com a cor palha,
e venho fazendo a sombra com a cor rústica, tá? Então, vamos usar aqui cor palha e rústico. Preenchendo aqui toda essa parte bem preenchida. Coloca a tinta e vou puxando. O certo primeiro é fazer a casinha, depois fazer as folhas, tá? Eu adiantei aqui as folhas, né? Então, mas dá certo também. Mas o certo mesmo é fazer o que está por baixo. Então, fazer a casinha primeiro, depois você vem fazendo as folhinhas. Mas se fizer com cuidado, dá super certo também. Então, eu vou preencher aqui, ó, todinha essa casinha e volto fazendo aqui com vocês o contorno, tá bom? Só vou preencher mesmo todinha aqui, ó, bem certinho, encostando aqui no risco. Preencher com palha. E volto com vocês. Preenchi todinho, ó, aqui a parte de cima. Agora eu vou vir com a cor rústico e vou contornando essa casinha, tá? Pego aqui um pouquinho de rústico e só vou contornar, ó. Deposito a tinta. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Desse jeitinho. Vou fazer isso em toda a casinha. Começar aqui em cima. Depositei a tinta e puxo. Certo? Aqui do outro lado a mesma coisa. E assim eu vou fazer na casinha toda. Depositei a tinta. Ó, e vou puxando. Limpei o meu pincel para tirar o excesso. E vou puxando. Bonitinha que vai ficando. Ok, dou uma puxada na tinta. Desse jeitinho, tá? Aqui as laterais. Limpei o pincel. Vou puxar. E tem que ser rápido, o calor tá que tá. Muito quente. Olha, desse jeitinho. Limpei o pincel. E venho puxando. Agora, vou pegar um outro pincel aqui. Eu preciso dar uns risquinhos aqui nessa casinha. Uma marcação assim, ó. Puxa um. Outro aqui. Outro aqui. Outra aqui, outra aqui e outra aqui. Desse jeitinho. Agora eu vou preencher esse coração com vermelho. Vou usar aqui vermelho vivo e vermelho tomate, tá? Então, ó, com vermelho vivo, eu vou preencher todinho o coração.
bem certinho. Preenchi com vermelho vivo. Puxando bem. E aqui a parte de baixo para cima, eu venho com vermelho tomate, ou um vermelho mais escuro que você tenha em casa, tá? Na parte de baixo, ó. Deposito um pouquinho e puxo. Desse jeitinho aqui, tá? Não precisa levar até em cima não, só até o meio mais ou menos. Quando secar, vai ficar mais clarinho a parte de cima. Aqui, meninas, eu decidi colocar essas folhas aqui, que eu achei que ficou bem bonita, né? No risco não tem, mas aí eu resolvi colocar de última hora aqui e eu gostei do resultado. Então, eu estou fazendo aqui com o verde oliva, mas você pode fazer com o verde que você tem, que você gosta. Com o pinheiro também fica bem bonito, tá? Você marca aqui um traço, ó, meio, tá? A altura que você desejar. Pega a tinta, encosta e puxa, ó. Pega a tinta, encosta e vai puxando. Tá? O outro lado, a mesma coisa. Encosta e puxa. Ó. Pode passar por cima novamente. Se você achar que não ficou bem legal, ó, pode voltar e fazendo, marcando, puxando as folhinhas, que fica bonito, tá? Desse jeitinho. Vamos fazer outra aqui. Ó, vem bem aqui, encostando, marcou o meio e vem puxando. Pra fora. Pega a tinta. Vem puxando. Certo? E vou fazer outra aqui. Uma menorzinha. Encostar bem, marcar e puxar. Olha que bonito que ficou. Eu acho que eu não vou colocar aqui não, senão vai ficar muito cheio, muito perto do rostinho dela. Aqui na outra que eu fiz lá, eu não fiz esse daqui, mas eu vou colocar aqui umas, com o cabinho do meu pincel, umas bolinhas vermelhinhas, assim, ó. 3, 3 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha que bonito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é opcional, tá? Se você desejar, você coloca. Fica bem bonita.
enfeitada a princesinha. Então vai ficar assim. Aqui também na blusinha dela, um detalhe, olha que bonito. Um detalhe que eu fiz na minha lá, outra que eu não fiz aqui, que eu vou fazer junto com vocês. Pra quebrar um pouquinho o vermelho, aí eu fiz essas bolinhas aqui na blusinha dela, olha. Você pode fazer bolinha, você pode colocar adesivo, borboletinha, só pra dar uma quebrada no vermelho e dar uma decorada na manga da blusinha dela, tá? A tinta tem que estar ralinha, trabalhando com a pontinha do pincel filete. Aí você dá uma decorada aí na manga da blusa da sua princesa. Que vai ficar linda desse jeitinho. Olha que bonita que fica. Tá? Eu só vou colocar nas manguinhas mesmo. Então, esse aqui é o resultado dessa princesinha. Eu espero muito que você goste, que você faça. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que o Senhor venha te abençoar e que você venha vender bastante. Olha que coisa linda. Deixa aqui o meu beijinho, o meu obrigado. Peço que você se inscreva no meu canal, deixa seu joinha para me ajudar e que o Senhor te abençoe por isso. Beijo e até a próxima aula.